Olá, pessoal do Entretanto. Estamos de volta aqui para falar das coisas do Brasil e do mundo à luz do direito, para falar de ciência política à luz do direito. Dê o seu like, clique na sinetinha, inscreva-se no canal. Nós precisamos de vocês. A gente hoje vai falar da descriminalização do porte para uso de entorpecentes proscritos pelo STF. Se somos ou não uma pátria de juízes legisladores e como é que será a nossa experiência daqui para frente e como foi e é no nosso vizinho Uruguai, que descriminalizou as drogas há cerca de 10 anos. Tudo isso, no entretanto, eu já estou esperando vocês. O STF formou maioria para descriminalizar o porte para uso de substâncias psicoativas proscritas, drogas ilícitas. O voto derradeiro, até aqui, e matematicamente decisivo, foi o do ministro Dias Toffoli, que li, reli e não entendi. Eu, notem bem, juiz e jurista há 30 anos, debruçado sobre teses, alfarrábios, jurisprudência, leis, não entendi. Não que eu seja bonzão geral, longe disso, eu sou um eterno aprendiz, mas um aprendiz com bastante traquejo com a linguagem jurídica, e a do ministro Dias Toffoli me surpreendeu pela inovação tão intensa que me escapou da habitual compreensão dos jargões do juridiquês. Por quê? Porque ele e alguns dos seus pares estão desconstruindo trechos da legislação penal e criando outra. E nós, juízes, não somos bons nisso. Nos confundimos quando fazemos isso e geramos confusão. A lição foi de um dos meus grandes preceptores na Escola Judicial, desembargador Edésio Fernandes, a Escola Judicial do Tribunal Mineiro. Tão logo fui aprovado no concurso para ingresso na magistratura aqui no estado de Minas Gerais. O preceptor é o queridíssimo desembargador Gudesteu Biber Sampaio. Ele nos disse em uma palestra solene que não somos bons para inovar com legislação ou para legislar, e que não deveríamos nos meter a editar portaria, recomendações, decisões erga omnes para todos. Deveríamos nos ater à nossa linguagem e aos autos dos processos e às partes neles envolvidas. É claro que o âmbito de atuação do STF é muito maior. E o STF tem também o que a gente chama de controle concentrado da constitucionalidade das leis. O problema submetido ao STF surge de um habeas corpus em matéria penal, obviamente, que questiona a legalidade do artigo 28 da Lei de Tóxicos à luz da Constituição Federal. Até aí, dizer se o artigo 28, que fala da porte para uso de substância entorpecente proscrita, até aí é o STF cumprindo as funções do STF, ou seja, dizendo se determinado artigo de lei federal é ou não é constitucional. Está ou não está amparado, albergado, protegido, de acordo com a Constituição Federal. Ir
além disso, como criticam alguns, outros há que defendem, ir além disso seria legislar, usurpando competência exclusiva, principalmente em matéria penal, competência exclusiva do Congresso Nacional. É aí que se digladiam juristas de um lado e de outro, porque o controle concentrado ou difuso da constitucionalidade, ele obriga ao órgão judicante, seja um juiz de comarca, um juiz federal, um tribunal de Estado, o STF, obriga o órgão judicante, o magistrado, a dizer se tal legislação ou se tal ato governamental está conforme a Constituição Federal. E se não estiver conforme a Constituição Federal, invalidá-lo. Criar outro ou criar critérios interpretativos, para muitos, vai além da atividade judicante. É esse o questionamento. Como eu estava dizendo, o Supremo foi provocado por habeas corpus, que já tramitou por todas as instâncias possíveis e em que se suscita a inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei 11.343 de 2006, a denominada Lei de Tóxicos. A decisão era e é aguardada por anos para que nossos ministros supremos digam, afinal das contas, se pode ou não punir criminalmente alguém por portar drogas para uso próprio à luz da Constituição Federal. Isto o STF poderia e deveria e pode e deve fazer. É o que a gente já falou aqui, o controle da constitucionalidade exercido pelo Supremo. O que surpreende alguns é que, ao fazê-lo, os senhores ministros criem regras penais próprias para dizer o que é crime e o que não é, e parâmetros para detectar se o suspeito flagrado é o usuário ou o traficante. Foi nessa linha a decisão de Dias Toffoli, como havia sido antes a do também ministro Alexandre de Moraes. Toffoli não disse da quantidade de drogas para diferenciar a conduta de uma da de outro delinquente, mas Moraes o fez. Moraes decidiu, no voto dele, que até 40 gramas pode ser considerado simples usuário. Este último ficou restrito também à maconha. Moraes se restringiu à maconha, não se referindo a outros entorpecentes proscritos. Toffoli foi além, afirmando que a conduta de mero usuário não será crime à luz da legislação vigente e à luz da Constituição e doravante, seja qual for o tipo de droga em poder do usuário e independente de quantidade, desde que se trate de um simples usuário. A aferição, pessoal, de quem seria traficante ou não, só usuário, em um átimo, imediatamente, de supetão, por policiais e ao longo de um flagrante, geralmente tumultuado, é humanamente impossível à luz da nova legislação imposta pelos nossos excelsos ministros. Nessa mesma linha de ideias, e conforme o ministro Alexandre de Moraes decidiu, bastaria, por exemplo, a um traficante vender drogas em pequenas quantidades, inferiores ao indexado por esse magistrado, pelo ministro Alexandre de Moraes, para que sua conduta fique imune à penalização de qualquer natureza. Na prática, o STF está descriminalizando todas as drogas, porque nós não temos critérios legais e científicos para dizer, por exemplo, que maconha é menos perigoso que crack,
ou menos perigoso que cocaína, ou menos perigoso que heroína, LSD, enfim, você entendeu. Critérios científicos jurídicos nós não temos para descriminalizar ou despenalizar a conduta do portador de drogas, usuário de maconha, e não descriminalizar a conduta do portador mero usuário de cocaína ou de outras drogas mais pesadas. Ou seja, se está difícil de entender, vai ficar mais difícil ainda de aplicar e de conviver com estas novas regras. O questionamento sobre a descriminalização das drogas não nasce da dúvida sobre a necessidade ou não de punir a usuários de entorpecentes, mas da impossibilidade de fazê-lo à luz da própria legislação penal já existente. E é por isso que o STF foi provocado por uma tecnicalidade legal. Há uma contradição, vou explicar para vocês, há uma contradição entre o disposto no artigo 28 da Lei de Tóxicos e o previsto desde 1940 no artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal. Ambos os dispositivos até aqui abrigados e prestigiados pela Constituição Federal de 88. No entanto, eles são incompatíveis entre si. O primeiro deles descreve, o artigo 28 da Lei de Tóxicos, descreve a conduta criminosa de portar droga para uso próprio, prescrevendo penas que não são privativas de liberdade. Enquanto o segundo artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal diz que somente pode ser considerado crime a conduta descrita na norma penal e que preveja pena de reclusão ou detenção, ou seja, alguma cadeia, ainda que alternativa, acessória ou principal ao criminoso condenado. Ou seja, os dispositivos legais colidem. O artigo 28 define como crime portar para uso próprio substâncias proscritas ilícitas, né? Mas não prevê cadeia, não prevê reclusão ou detenção, em hipótese alguma. E o artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal afirma que para uma conduta ser considerada criminosa, da sua descrição legal como crime, tem que decorrer pena de reclusão ou detenção, ou seja, tem que decorrer pena de prisão. Até aí tudo bem, tem que superar essa contradição. O que não era esperado, apesar de alguma jurisprudência recente a respeito desse proceder dos ministros do Supremo, o que não era esperado é a adoção de uma técnica construtivista de aplicação do direito, que é muito comum entre magistrados no direito contratual. O juiz que, dentro de um processo, é submetido à análise de um contrato, qualquer contrato, discutido pelas partes, ele, ao invés de aplicar ou não aplicar o contrato, isso é bastante comum, né? Ele desconsidera o contrato e cria as regras próprias para disciplinar aquela relação contratual vivida e litigada entre as partes no processo. É a adoção de uma técnica construtivista na abordagem e aplicação do direito, que é o que o STF está fazendo, já fez outras vezes. Eles estão desconstruindo e reconstruindo legislação, inclusive legislação penal, o que seria prerrogativa do Congresso Nacional, daí a briga, daí a confusão, você entendeu. Não é a primeira vez que o STF supre lacunas de leis ou supostas omissões do Congresso Nacional, criando dispositivos legais sob
construção jurisprudencial. Lembremos aqui, por exemplo, da equiparação da injúria homofóbica à injúria racial, que não existe na lei, ou da autorização para o casamento civil homoafetivo, que não existia no Código Civil, dentre inúmeros outros casos. Eu vou repetir aqui sobre o risco de ser cansativo, mas por necessidade de não ser mal interpretado. Não é que o Supremo não possa desconstituir a uma lei inconstitucional, declarando esta inconstitucionalidade. Muito antes, pelo contrário, o Supremo deve fazê-lo, aliás, e quando provocado, e quando existente, a afronta da lei à Constituição Federal. O que se discute e critica é que, à luz desta mesma Constituição, seria este o limite de atuação do Poder Judiciário. Dizer se a lei está correta ou não, permitindo ou não sua vigência. A criação de dispositivos legais, de leis, é privativa do Congresso Nacional em países como o Brasil, de um direito denominado positivo, que vem de nossas origens, do direito romano-germânico. Não é assim nos países anglo-saxões, de cultura e colonização inglesa. Por lá, a jurisprudência é que dita as regras legislativas. E é por lá que seria perfeitamente possível ao Poder Judiciário criar tipos penais incriminadores ou desconstituí-los. Nosso arcabouço jurídico, nosso sistema legislativo republicano de governo e nossa Constituição exigem o direito positivo, o direito legislado. Todavia, a descriminalização do uso de drogas não significa sua legalização. Não é que se possa fumar maconha ou crack, doravante. Apenas não se poderá mais punir aos usuários que portem drogas ilícitas. O Congresso Nacional poderia ter decidido isso lá atrás, em 2006, quando da edição da atual lei, ou mesmo depois e até aqui. O Congresso optou politicamente por não fazê-lo. E não é que tenha havido omissão legislativa nisso. Os parlamentares, a meu ver, de maneira madura, sensível aos problemas sociais, entenderam que não era hora deste liberou geral para usuários de drogas. Por quê? Na prática, é o que vai acontecer. Por aqui não temos cultura e educação para isso. E não é concebível que uma mercadoria, mesma mercadoria, dê cadeia para aquele que a vende e não dê punição alguma para o seu comprador. Deixando de punir a conduta do usuário, se vai fomentar mais ainda a venda de drogas. Lamentavelmente, não era isso que ninguém queria. A juventude, que já está à mercê do tráfico, principalmente nas periferias das grandes cidades brasileiras, vai se imiscuir mais ainda em seus meandros asquerosos. Ficará cada vez mais difícil diferenciar as figuras penais de usuário e traficante, hoje bem nítidas na legislação, e ao menos até que o contrário diga e faça o STF. Segundo a lei de tóxicos, aliás, a caracterização do usuário é residual. Calma aí que eu vou explicar. Só é usuário de drogas à luz da legislação
penal, aquele cidadão ou cidadã que porta pequena quantidade de droga para seu uso próprio e exclusivo. ênfase no exclusivo. Qualquer outra conduta relacionada à posse de droga, qualquer outra conduta, será crime mais grave. Ah, eu estou levando para minha namorada, eu estou levando para compartilhar com os meus amigos, eu estou dando de graça para o meu vizinho a maconha, a cocaína, eu estou transportando para o fulano ou para o beltrano, eu estou guardando para o ciclano. Tudo isso será crime mais grave à luz da legislação vigente. Não será mera posse para uso de substância entorpecente, como não é, e não é desde 2006. Inclusive, poderá constituir crime de tráfico, porque traficar não é só vender. Pouca gente sabe disso. E é assim que era antes da decisão do Supremo, e é assim que continua sendo com esses delitos mais graves previstos na lei de tóxicos até hoje, ou até que o contrário o diga o STF. No Uruguai, a maconha foi legalizada fazem uns 10 anos pelo seu então presidente José Mojica, ou Mojica, aquele velhinho simpático que anda de fusquinha e foi preso político, ex-militante da esquerda armada revolucionária daquele país. O Uruguai era até então uma Suíça sul-americana, sua capital, Montevidéu, um oásis de paz e segurança pública. Sua população pobre das periferias era pacata e ordeira e raros os crimes violentos por lá. Passada uma década aproximadamente após a legalização desta droga, da maconha, as ruas da capital uruguaia não são mais locais propícios para passeios noturnos, sobretudo em áreas turísticas. Conheço vários casos de pessoas assaltadas à mão armada durante visitas a Montevidéu. Isso nos últimos anos pós-legalização da maconha. O crime organizado, inclusive facções criminosas brasileiras, já se instalou naquele outrora pacato país vizinho. Pois é, nós estamos exportando violência e importando ideias nada boas. Para terminar, uma frase do Carl Jung, psiquiatra e filósofo suíço. Toda forma de vício é ruim. Não importa que seja droga, álcool ou idealismo. Até a próxima. Fiquem todos com Deus. Dê o seu like, se inscreva no canal, manifeste a sua opinião. Ela é muito importante para nós.